Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus é nutrimento, alimento, combustível para a nossa vida. Não nos iludamos. A fé, que é incrementada pela palavra, deve prestar para nos ajudar a caminhar. Se a fé não serve para isso, diz o Papa Francisco, é para botar esta fé como peça de um museu. E ele disse isso para os catequistas de Roma. Aqui em Roma nós já temos muitos museus, diz ele. Vamos fabricar mais um, que é para então botar a fé? Não, diz ele. A fé é combustível para o gasto do cotidiano. Assim como o fogão gasta o carvão, gasta o gás, assim como o carro gasta a gasolina, assim a fé é gasta para a nossa caminhada terrena, porque ela deve nos ajudar a nos levar até lá, aonde é então o cumprimento pleno da nossa missão. E onde será o cumprimento pleno da nossa história? No céu. Portanto, a fé deve servir para levar-nos no céu. Todo o resto, diz o Papa, vai para o museu se não prestar. E nenhum de nós quer ter fé para museu. Nós queremos é exatamente isso, sentir-nos nutridos para prosseguir a nossa caminhada. E a palavra hoje nos fala muito bonito. Estamos lendo a carta de São Paulo a Timóteo, onde hoje ele lembra da sua condição de prisioneiro por causa de Cristo. Caríssimo, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Por ele eu estou sofrendo até as algemas, como se eu fosse um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por isso, suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Jesus Cristo, junto com a glória eterna. O apóstolo se diz, portanto, algemado, se diz aprisionado, está num cárcere, suportando, pois, tudo aquilo que advém da sua obra,
do seu trabalho de anunciador do Evangelho. É um sofrimento justo, digamos assim. É um sofrimento que advém por conta de uma obra ou de uma causa boa, como costumamos dizer. Vamos ser sinceros, meus irmãos e irmãs. Muitas vezes a gente sofre a bênção por causa dos nossos pecados, por causa do nosso mau comportamento na vida e também por causa do nosso péssimo relacionamento com as pessoas. A maioria dos nossos sofrimentos vem, então, de nós mesmos e por isso se tornam inúteis, a julgar pela palavra do apóstolo São Paulo. Fôssemos procurar a causa do nosso sofrimento, dificilmente é pela justiça, é pelo bem, dificilmente é por uma causa justa. Sobretudo aquelas encrencas, aqueles fuxicos de família, de vizinhança, de colegas, de comunidade cristã, são mais resultado da nossa vaidade do que, na verdade, sofrimento por causa do Evangelho e dos eleitos. Temos então que entender que não é todo sofrimento que salva. Não, senhores, não é de modo automático um sofrimento que salva. Nós temos que também entender qual é o merecimento desse sofrimento. Porque se for um sofrimento por causa das nossas bobagens, ele não tem valor nenhum. Não serve nem para juntar com o sofrimento de Jesus. E o sofrimento de Jesus é um sofrimento digno, como o apóstolo também fala do dele, né? Por ele estou sofrendo até as algemas, mas a palavra de Deus não está algemada, por isso suporto qualquer coisa pelos eleitos. Vamos analisar, meus irmãos e irmãs, se porventura os nossos queixumes, ou seja, se os sofrimentos dos quais nos queixamos são para uma causa justa ou são resultados do nosso pecado. A outra palavra interessante é sobre o Evangelho. O mestre da lei que se aproxima perguntando para Jesus qual é o maior dos mandamentos. Vocês sabem que além dos 10 mandamentos, os fariseus tinham desmembrado esses 10 mandamentos em 630. Quase que, especificando as outras regras derivadas desses 10 mandamentos. É por isso que, então, meio zonzo, no meio desses vários mandamentos, no meio destas várias regras, o fariseu se aproxima para perguntar: afinal, mestre, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus volta à origem, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Na verdade, Jesus nos prestou um grande serviço. De 630 ou de 10 mandamentos, Jesus bacaneou para nós e reduziu apenas a um. Jesus é maravilhoso, enganchando então o mandamento do amor a Deus, quase fazendo-o coincidir com o mandamento do amor ao próximo. Olhem só, meus irmãos e irmãs. Portanto, diz Jesus, não existe outro mandamento maior do que este. E aquela criatura lá reconhece: de fato, mestre, não existe mesmo, amá-lo de todo o coração e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todas as rezas, novenas, terços, sacrifícios, jejuns, breviários, é maior do que todas as outras formas de reza, diz o fariseu.
E Jesus disse para ele: tens razão, certo? Tu já estás perto do reino de Deus. Não te distancia, te aproxima sempre mais. Vai por esse caminho que tu já estás de boa medida. Meus irmãos e irmãs, nós estamos no ano da misericórdia, aonde então o Papa Francisco vem tratando sobre os assuntos da misericórdia para nós fazermos uma revisão da nossa vida e podermos então experimentar esta autenticidade da Bíblia, esta autenticidade do Novo Testamento, esta autenticidade cristã. Vocês sabem que muitas vezes a gente julga o que seja misericórdia a partir de nós, não é isso? A gente pode ter até cometido uma injustiça e a gente foi punido, então a gente diz que não se usou de misericórdia para conosco, não é isso? Mas sem nos esquecermos de ver atrás que nós já não usamos com as pessoas. Aliás, é até por isso mesmo que está acontecendo isso. Ou seja, que estão usando de justiça para conosco. Muitas vezes isso depende do ponto de vista onde você está, ou quando a coisa lhe diz respeito, ou não lhe interessa. Nós corremos o risco de fazer uso da misericórdia, aplicar esta ideia, esta realidade, a partir do nosso conceito, a partir do nosso ponto de vista. Um grande santo da nossa religião, São Tomás de Aquino, ele dizia uma frase interessante. Ele era um homem de grande sabedoria teológica, de grande sabedoria filosófica, detinha a cultura universal do seu tempo. Este grande estudioso da nossa fé, São Tomás, viveu na alta Idade Média, portanto no auge do raciocínio, e século XIII, século XIV. E ele dizia uma frase, veja se vocês conseguem captar e entender. Ele dizia: se a justiça for aplicada sem a misericórdia, a aplicação desta justiça vira tirania, ou seja, vira crueldade, vira maldade, porque então ela não está temperada daquilo que seria o seu equilíbrio. Então, na aplicação da justiça, a pessoa até pode abusar da autoridade, da aplicação daquela penalidade, se colocando a autoridade constituída como sendo quase que um Deus, né, que castiga, que pune o pobre coitado. Isto se a justiça for aplicada sem o tempero da misericórdia. Porém, dizia ele, se a misericórdia for também aplicada sem a justiça, o que é que vai gerar daí? E diz ele, corrupção. Porque então, se é uma misericórdia aplicada a partir também do meu ponto de vista, eu vou até mesmo me deixar corromper. E eu vou fazer a absolvição do pecador sem levar em conta também o grau de responsabilidade ou de culpa que aquela pessoa teve. Não é isso? Interessante. Ao explicar isso, por aqueles dias lá surgiu a notícia, né, de que o Papa mandou prender aquele eclesiástico lá que, certo, de fato foi acusado de ter cometido uma coisa muito grave, certo? Foi preso, senhores. Ou seja, diz o Papa, não vamos confundir misericórdia com corrupção. Se de repente não tivesse sido aplicada a justiça devida, não adiantava dizer, misericórdia, então deixa ele ir. Não. E vocês têm acompanhado como é a vida do Papa Francisco, é assim, certo? Por isso é que então
ele diz, não, se houver, junto com o pecado, os crimes, precisa se apurar os crimes. Claro, senão, como é que a sociedade vai julgar a igreja? Corrupta, né? Porque protege, passa a mão, isso e aquilo. Vocês estão entendendo, meus irmãos e irmãs? Portanto, não pode haver justiça sem misericórdia e tampouco misericórdia sem justiça. Esse é o caminho. Muita gente pensa que o Papa Francisco é um Papa ingênuo, fica dizendo tudo agora é misericórdia. Não, precisa ler, conhecer, entender o pensamento e a atitude do nosso pastor universal. Meus irmãos e irmãs, ele diz também uma frase muito interessante que nós devemos copiar para nós. O mal é contagioso, o bem também o é. Vamos fazer uma boa escolha? Vamos nos deixar contagiar pelo mal ou pelo bem? Respondam. Claro, se o nosso negócio é com Deus, se o nosso negócio é com a justiça, se o nosso negócio é com o que é santo, se o nosso negócio é com a solidariedade, se o nosso negócio é com a paz, ou seja, todas as realidades que dizem respeito a Deus, nós não vamos fazer a opção pelo mal. Vamos fazer e deixar-nos contagiar pelo bem. Um instante de silêncio, deixa alguma coisa cair aí, nesse coração, que eu sei que é um terreno bom, o do seu coração.